Bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite, não sei, né? Eu tô aqui durante o dia, pela manhã. Essa aula nossa aqui, essa videoaula, tem por objetivo a correção justamente do último caso, do nosso caso Larry Bird, tá? Nossas provas se aproximam, momento de bastante calma, bastante parcimônia aí, né? Em relação à condução da nossa disciplina e justamente da realização das provas, tá ok? Logo mais eu vou encaminhar a vocês um e-mail aí com todas as informações pertinentes, com todas as considerações com relação à realização da prova. De antemão, peço a vocês aí que mantenham a calma, mantenham a serenidade, que esse é um dos principais pontos, né, para que a gente possa passar por esse momento turbulento, tá? Essa nossa videoaula de hoje eu vou pedir para que vocês façam as anotações, tá? Para que vocês me encaminhem, né, até o dia da prova, eu vou deixar lá o recurso no Aprender, para que vocês me encaminhem essas anotações que vocês fizerem aí lá pelo Aprender, para que eu possa ter um controle aí de que vocês efetivamente assistiram, tá? Antes que vocês questionem e tudo mais, né? Professor, mas qual a razão da gente enviar as anotações da correção, tá? Dessa nossa correção. Bom, pessoal, existem vários fatores, tá? O primeiro deles, e que eu acho mais importante para que você faça a anotação e que me encaminhe, é o seguinte: é uma forma que eu tenho de garantir, ou pelo menos ter a percepção de que vocês assistiram à correção, que se tiver algum erro, algum ponto a ser corrigido, a ser considerado, né, a gente faz através disso daí. Eu não quero que você passe pelas correções em branco. Eu quero que você efetivamente participe, tá? O segundo é que eu vou lhe garantir aí uma bonificação, tá? Não vai ficar e assim não vai passar em branco essas anotações, esse envio. E quero ressaltar a vocês que esse ponto ele será acrescido pela participação, tá? Então, mais uma vez, a correção também é um momento de aprendizado. Então, mais do que você acertar ou errar, mas é você participar e, consequentemente, ter a possibilidade de desenvolver a sua habilidade. Aos poucos, a gente vai desenvolvendo a habilidade. Vocês estão no 10º termo e, consequentemente. E o terceiro ponto né, eu preciso registrar ali no Aprender todas as atividades que a gente. Isso é uma exigência da própria faculdade, tá? Eu digo isso a nível de reitoria, tá? Não é nem coordenação, mas então assim a reitoria nos orienta a registrar no Aprender todas as atividades que a gente faz com vocês. Então, como essa videoaula é no sentido de corrigir, então consequentemente eu preciso dar um feedback para a faculdade de que eu promovi essa atividade com vocês, tá ok? Qualquer dúvida, mandem e-mail ou através aí dos representantes da sala, que vocês possam estar comunicando via WhatsApp, tá bom? Vamos lá, nossa correção. Então, no caso Larry Bird, né, basicamente envolvendo a questão do tráfico de drogas, né? Tenho lá, então, enquanto compreensão do nosso problema, deixa eu até aumentar um pouquinho aqui, para que você possa ver melhor, né? Qual é o crime? Então, estamos diante de dois, o tráfico de drogas, do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, e o crime de associação ao tráfico de drogas, né? Artigo 35 da mesma Lei 11.343 de 2006, tá certo? Eram esses dois tipos penais que o nosso problema nos apresentava. Natureza da ação penal, em ambos os casos, nós estamos diante de uma ação penal pública incondicionada, o rito especial, né, do artigo 54 e seguintes. Quem colocou o artigo 48 também está certo, está valendo, tá? Assim, é só uma questão de preferência, não é que você está errado, não, pode deixar o 48, que é sem problema algum. O momento processual, nós estamos ali no momento 3, porque nós temos uma decisão de primeira instância que não transitou em julgado. Nosso cliente é o Larry Bird, não Michael Jordan, tá certo? Não é o menor, é o maior. E a situação dele, ele está em liberdade, afinal de contas foi concedida a ele a liberdade provisória quando
da prisão em flagrante, tá certo? Com relação ao segundo passo, né, nós temos aí as teses de defesa. Eu vou pedir só a vocês aí a compreensão. Eu gostaria de passar diretamente para o terceiro passo, aonde nós vamos encontrar aí a peça processual. Depois a gente passa para o quarto e volta para o segundo, tá? Então, basicamente, o terceiro passo é a peça processual contra razões de apelação, o artigo 600. Você tem lá a informação de que o nosso promotor de justiça ele ofertou a apelação contra a decisão do juiz de primeira instância. A decisão foi muito favorável ao nosso cliente. Então, a partir desse momento, a acusação não contente interpôs a apelação, então nós temos que, enquanto advogados de defesa, advogados do Larry Bird, nós temos que ofertar aí contra-razões de apelação. Endereçamento. Andei verificando ali que algumas pessoas, né, confundiram aí, né, entenderam como uma única peça. Aqui, pessoal, assim como a apelação, você tem que interpor a contra-razões e, na sequência, ofertar as razões da sua contra, né? Da sua contra-razões de apelação. São duas peças, tá? A primeira endereçada ao juiz de primeira instância, a segunda endereçada ao Tribunal de Justiça. Maravilha? Então, seguindo aí, é uma pena, né, que a gente não pode ter aqui discussões, essa é a verdade. Vou confessar a vocês que eu estou sentindo falta dos diálogos da sexta-feira à noite aí com vocês, né? E o desenvolvimento da aula, né? É muito mais prazeroso. Não que, né, a gente não possa nos adaptar aí a essa condição, mas é muito mais prazeroso estar com vocês aí. Mas paciência, devagarzinho a gente vai chegar lá, tá bom? Bom, primeira tese de defesa, né? Contradizer o seguinte argumento. Antes da gente seguir, eu só quero ressaltar a vocês o seguinte: essa é uma peça relativamente fácil de fazer. Por quê? Basicamente, as teses de defesa elas devem ser construídas sobre digamos assim, as alegações da, da acusação. Então, aqui, ó, né, entendeu o magistrado, e esse é lá o problema, entendeu o magistrado pela substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. O Ministério Público, ao ser intimado pessoalmente, inconformado com a decisão, apresentou o recurso cabível, acompanhado das respectivas razões recursais, requerendo. E aí você tem aí as alternativas. Onde que você ia construir a tese de defesa? Em cima de cada uma delas. Então se torna fácil por conta disso. Você não precisa, digamos, prender a sua atenção, né, a todo o enunciado enquanto construção de teste de defesa. Você volta a sua atenção justamente para as possibilidades linkadas, né? A, B, C, D, E, F e G. Para cada uma delas, você tinha que apresentar uma contra-razão, né? Então aí você já sabe até mesmo a questão da quantidade de teses de defesa que você tinha que construir. Então, por exemplo, lá na questão, né, que fala da nulidade da instrução porque o interrogatório não foi o primeiro ato, como prevê a Lei 11.343. Então, não haveria que se falar enquanto razão, né? Não há que se falar aí no caso da nulidade e, consequentemente, a anulação da sentença, né? Por quê? O artigo 57 da lei, quando ele prevê como primeiro ato, né, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Tá certo que lá na lei prevê, a lei de 2006, diga-se de passagem, tá? Então, ó, desenvolvendo o raciocínio aí, você tem que lembrar o seguinte, tudo bem, a lei é de 2006, mas em 2008 nós tivemos uma mudança, considerável mudança, tá? No Código de Processo Penal, em relação a essa questão do valor que é dado ao interrogatório, tá? O interrogatório hoje, ele é visto como um instrumento de defesa, ou seja, uma possibilidade, um canal que a defesa tem de produzir provas, de construir o seu raciocínio, a sua defesa, os seus argumentos. Então, né, passou a prever o quê? Que esse interrogatório é último ato, tá certo? E não mais o primeiro ato, estou grifando aqui para vocês, como prevê a Lei 11.346, tá certo? Então, foi feito de acordo com o que determina a lei. E que lei? Código de Processo Penal, as alterações de 2008. Fundamento, artigo 400 do Código de Processo Penal, tá certo?
Então, passando aí agora para a segunda, defender a manutenção da absolvição da associação criminosa. Esse também é outra questão jurisprudencial, tá? O artigo 35 da Lei de Tráfico de Drogas, né? Ele coloca lá, ele desenha para a gente a necessidade aí de duas ou mais pessoas se associarem para o fim de praticar. E aí a letra da lei fala lá assim, reiteradamente ou não, tá? Só que assim, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial, e principalmente aí ressalto para vocês o entendimento jurisprudencial, no sentido de que essa questão, tá, do não, né, não precisa ser de forma reiterada, acaba confundindo o artigo 35 com a mera, digamos, o mero concurso de agentes em relação ao artigo 33. Né? Basicamente, o raciocínio é o seguinte: olha, se eu considerar que a associação estará presente, mesmo que essa associação ela não seja de forma reiterada, eu estarei incorrendo, né, na criminalização da coautoria do artigo 33 de forma separada. Então, baseado justamente nesse raciocínio, é que a jurisprudência e a doutrina se posicionam no seguinte sentido, que tem que ser permanente a atuação dos agentes. Ou seja, eu tenho que ter aí uma pluralidade de condutas por parte desses dois agentes em comercializarem a droga junto, em se dedicarem ao tráfico de drogas de forma conjunta, tá certo? E o fundamento aqui não é legal, ou seja, não está na lei, tá certo? O fundamento aqui está na jurisprudência. Nós citamos aqui uma delas. Se você fizer a pesquisa, você vai encontrar várias jurisprudências nesse sentido e também posicionamentos jurisprudenciais, tá certo? Contradizer também o seguinte argumento: aumento da pena base em relação ao crime de tráfico diante das consequências graves que vem causando à saúde pública. Isso daqui também já há muito, né, posicionamento de que, digamos assim, de que argumentar que a saúde pública, né, a conduta contra a saúde pública, a conduta, né, contra, digamos assim, o interesse em se manter a saúde pública diante da coletividade, como um argumento válido para exasperar a pena base, né, não é válido, tá certo? Isso daí a gente pode buscar enquanto fundamento nosso artigo 5º, desculpa, vamos tirar isso, inciso 36 da Constituição, garantia da coisa julgada, e também no princípio da legalidade, né? Essa questão do princípio da legalidade, quero só chamar a atenção de vocês, né? Não tem previsão, né, legal de dizer assim, olha, a saúde pública é algo, assim, quando o crime é praticado contra a saúde pública, é algo que mereça mais aspiração de pena, até porque a própria conduta do artigo 33 é uma conduta contra a saúde pública. Então, a saúde pública, enquanto bem vulnerável, enquanto bem jurídico protegido no artigo 33, ele já é considerado para tipificação. Logo, nós não podemos considerar também para exasperação da pena, porque estaríamos diante de um bis in idem, punindo o cidadão duas vezes pelo mesmo fato. Primeiro, porque eu considerei o crime, é um crime contra a saúde pública, esse é o bem jurídico protegido. E segundo, porque eu considerei essa mesma circunstância ser o crime praticado contra a saúde pública, né, para fins de exasperação da pena. A questão da confissão, né? Vamos reafirmar esta, né? Aí, como é uma contra-razão e o promotor está batendo em cima, né? Se o juiz valorou, e esse é o raciocínio, né? Se o juiz valorou o fato dele ter confessado. E lá no enunciado falava, né? Então, diante da confissão, acabou condenando. Então, se o juiz, né, considerou a confissão como algo que deve ser levado em consideração na condenação, logo, né, para condenar o cidadão, porque o juiz considerou que a confissão dele é uma prova, então tem que ser mantida esta causa de diminuição de pena, né? O Superior Tribunal de Justiça até editou a súmula 545, né? Prevendo o quê? Que a confissão, se ela for valorada, né, se ela for considerada pelo juiz na sentença, deve necessariamente ser aplicada, né, a questão da atenuante do artigo 65, inciso 3º, linha D do Código Penal, tá certo? Seguindo aí, para a quinta, reafirmação da causa de diminuição de pena do artigo 33, né? Não há informação, e essa é a verdade, em nenhum momento
a acusação trouxe para os autos informações do envolvimento pretérito, tá aqui, ó, do nosso cliente com o tráfico de drogas, tá bom? Até coloquei aqui, ó, seja a partir das informações dos policiais, seja das declarações do adolescente ou do próprio denunciado. Em nenhum momento, nenhuma dessas provas teve essa informação. Então, assim, não há, né? E assim, e não há possibilidade também, vocês já sabem, de reconhecer o crime anterior lá do qual ele estava sendo julgado, porque não há informação de sentença, né? Também é outra questão. Então não há possibilidade da gente desconsiderar a causa de diminuição de pena, tá certo? Tem que reafirmar, tem que manter. Temos aí também a questão da aplicação do regime inicial fechado, que foi pedido pelo MP lá também, né? Aí, esse daqui já é carne de vaca, né? Esse daqui já é, digamos, uma informação que pelo menos espero esteja bem sedimentado no raciocínio de vocês, né? O artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072, ele há muito foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O que eu quero dizer com isso? Né? Nós já tivemos aí por mais de uma oportunidade, né, o reconhecimento da inconstitucionalidade desse artigo quando prevê a necessária aplicação do regime fechado quando o agente é condenado pelo crime de tráfico de drogas, tá certo? Ou por um crime hediondo. Né? Qual é a regra que vale? A regra do 33. É o juiz que vai sopesar. Então, se o juiz entender que é suficiente a fixação do regime aberto, que foi o caso do nosso cliente, ele deve manter este raciocínio, tá bom? E aí, por fim, a última, né, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, né? É outra questão também da consideração da inconstitucionalidade, né, do artigo 33, parágrafo 4º da lei, que vedava essa possibilidade, né? Então, aqui, ó, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional essa vedação. Por quê? Afronta, né, a individualização da pena enquanto princípio. E veio até o Senado também, nesse caso, né, com uma resolução dizendo, ó, é suspensa a execução da expressão vedada a conversão em penas restritivas de direito, do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos autos do habeas corpus número 97.256 do Rio Grande do Sul. Então, essa vedação da Lei 33 também foi considerada inconstitucional por violar o princípio da individualização da pena. Cabe ao juiz verificar se é o caso de substituição ou não por penas restritivas de direito, tá certo? Lembrando aí que essa substituição, ela tem o seu requisito subjetivo, né? Se a gente for lá para os artigos 43 e 44 do Código Penal, nós encontraremos o requisito subjetivo, justamente delimitado pela possibilidade do juiz verificar, no caso concreto, se essa substituição vai cumprir a finalidade da pena ou se não vai cumprir a finalidade da pena enquanto recuperação do nosso condenado, tá bom? Pessoal, então, feita aí a correção, mais uma vez lembrando vocês aí, né, da necessidade, façam as anotações, façam aí as considerações, corrijam o que tiver errado, tá? Lembrem-se, nossa prova está se aproximando, esse nosso exercício é para servir também como uma forma aí de auxiliá-los, né, nos estudos, tá bom? E muita calma, muita paciência, devagarzinho a gente vai chegar lá, vocês estão na reta final, a bandeira, né, quadriculada já está à sua frente, tenho certeza, pelo menos do que depender de minha parte, né, do que depender de do meu esforço, tenho certeza que todos aí, agora, no meados de 2020, conseguirão um tão sonhado canudo aí, consequentemente, no segundo semestre, será um prazer aí tê-los na prática jurídica da vida, né? Encontrá-los aí nos trabalhos, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, um grande beijo aí desse professor que vos fala.